Bom dia, doutora. Pois é, bem. A gente acabou de receber um paciente cirrótico que está com alteração no nível da consciência e a gente está suspeitando de encefalopatia hepática. A gente pode dar uma olhada? Você pode passar o caso para mim antes, para a gente já ir sabendo de alguma coisa? Posso sim. Elias Torres, sexo masculino, 60 anos, deu entrada há 40 minutos com o auxílio dos familiares. Ele encontra-se desorientado e confuso e a família disse que ele está com dificuldade para dormir há aproximadamente 2 dias. Nega vômito e hematêmese e a acompanhante dele alega que ele está com quadro de constipação há alguns dias já. De antecedente pessoal, ele tem cirrose hepática de etiologia alcoólica e vírus de hepatite C. Ele também é diabético tipo 2, é administrativo há mais de 10 anos. E segundo a acompanhante dele, ele já teve complicação de ascite refratária e hemorragia digestiva alta. Ele faz uso de metformina, furosemide e espironolactona. E os internos estão lá fazendo exame físico para a gente dar uma observada. Vamos lá? Bom dia, meninos. Bom dia, doutora. E aí, como é que tá? Doutora, ele está irregular estado geral, né? Ele está um pouco equitérico, uma cruz para 4 cruzes. Ele está meio confuso, meio torporoso. A pressão dele está boa e a temperatura dele está 38,2. A gente fez também, eu fiz o exame do aparelho respiratório. Com relação ao aparelho respiratório, ele está com um tórax simétrico, a responsabilidade é boa, a gente fez a percussão, a percussão é de som claro pulmonar, sem nenhuma alteração. Na ausculta, murmúrios vesiculares presentes no tórax, então nenhuma alteração com relação ao pulmonar. O aparelho cardiovascular, eu realizei a ausculta, ele também tem um aparelho cardiovascular normal, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, seguras normofonéticas, uma frequência cardíaca de 78 batimentos por minuto, certo? E uma coisa que eu acabei levando mais à frente foi o pulso, eu fui verificar os pulsos dele, são pulsos simétricos, certo? E com relação à extremidade, eu observei que ele tem um edema de 1 em 4 cruzes de membros inferiores. O principal achado assim, no nosso exame, doutor, é justamente o exame do abdômen, né? Ele está com o abdômen globoso, né? Uma presença de maciez móvel. A gente fez piparote positivo e, assim, com o exame da palpação profunda, né? Exame do rechaço, a gente viu que o fêmur dele está palpável a 2 a 3 centímetros do rebordo costal. E como o Alisson já falou, né, a respeito do exame neurológico, ele está confuso, desorientado, com um discurso bem bagunçado, desconexo, certo? E algo que a gente quis fazer foi o sinal do Fleppen para ver se era positivo, e foi positivo o sinal do Fleppen nesse caso, algo que é muito característico de uma patologia específica, né? Então, gente, qual é a pauta de diagnóstico principal para esse paciente? Bom, eu e o Alisson pensamos em encefalopatia hepática de primeiro, certo? Mas a gente quis alencar também o diagnóstico diferencial, a gente colocou hemorragia digestiva alta, mas apesar disso ele não tem muitos sinais, né? Que nos levem a pensar em hemorragia digestiva alta, já que ele tem um estado hemodinâmico sem alterações, então a gente ficou mais forte mesmo com a encefalopatia hepática, justamente pelos comemorativos que ele tem no exame físico. E aí, dentro dessa hipótese diagnóstica, como é que a gente podia confirmar através de alguns critérios? Vocês poderiam dizer? Doutora, esse diagnóstico de encefalopatia hepática, ela é de exclusão, né? Ele é basicamente clínico de exclusão. E se a gente levar em consideração esse paciente, já tem um histórico de hipertensão portal e insuficiência hepática, né? A gente chega a ter um grau de certeza aí nesse diagnóstico. Nós estamos diante de um quadro bem direcionado aqui. Aí agora, para descartar outras causas de alterações neurológicas, a gente pode solicitar mais alguns exames, certo? Vamos solicitar a glicemia do paciente, função renal, função hepática, hemograma, creatinina, eletrólitos também, certo? Gasometria e também uma testa de crânio para ver se não teve alguma lesão aí, certo? E aí, como o paciente foi visto que ele tem ascite, é muito importante que a gente faça agora, nesse momento, a paracentese. E aí, como vocês sabem, a paracentese ela pode ser tanto de alívio como diagnóstico. No nosso caso, como a gente ainda não tem uma etiologia esclarecida, a gente vai prosseguir com a etiologia, a paracentese diagnóstica. E aí, nesse exame, a gente tem que levar em conta a celularidade, a proteína e também a cultura do líquido que vai ser colhido, para que a gente possa dar os diagnósticos diferenciais.
Peritolite bacteriana espontânea, secundária, bacteriocite e até uma cite neutrofílica. A gente tem que levar em consideração todas essas hipóteses. E antes disso, é importante a gente fazer a monitorização desse paciente. E aí, como é que a gente poderia fazer isso? Então, a gente tem que pensar muito na questão hemodinâmica dele, né? Então, seria interessante a gente pensar também nesse padrão respiratório, então, verificar a saturação, a glicemia, verificar também a diurese, né? A gente pode passar uma sonda nele para ficar acompanhando isso. E é basicamente isso. Isso mesmo. Bom trabalho, meninos. Bom, pessoal, considerando que o paciente já está todo monitorizado, a gente agora vai prosseguir fazendo a paracentese diagnóstica. E aí eu queria saber se algum de vocês queria fazer o procedimento. Diga aí. Então vamos lá, André. Vamos lá, minha vez. Doutor, eu queria um paciente ali com a senhora. Doutora, no nosso caso a gente vai fazer uma paracentese diagnóstica, né? Então vamos aqui primeiro seguir o paciente, licença. E a gente sabe que a paracentese diagnóstica, como a paracentese ali, ela é feita no quadrante inferior esquerdo do abdômen, certo? Então a gente traça uma linha imaginária aqui da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca anterosuperior, né? Sim. E aí nessa linha a gente divide ela em 3, e aí na parte mais proximal, a espinha ilíaca anterosuperior, vai ser o local em que a gente vai fazer nesse terço a punção, né, para realizar a retirada do líquido peritoneal. Mas aí, falando antes disso, é importante que a gente se paramente para realizar esse procedimento, certo? Então, considerando que eu estou paramentado, devidamente paramentado com capote, luva estéreo, com toda a paramentação adequada, a gente procede com a realização da antisepsia, certo? Do local ao qual foi escolhido para a realização do procedimento. Então, realiza a antisepsia aqui, com o germano tudo certinho. Coloca um campo estéreo, deixando somente a região que vai ser utilizada para o procedimento exposta. Após isso, a gente pode utilizar a lidocaína 1%, certo? Para fazer justamente a anestesia dessa região que vai ser funcionada, para evitar que o paciente sinta dor e qualquer desconforto. A gente vai fazer a anestesia tanto da parte superficial da pele, como de tecidos um pouco mais profundos também. E após isso, sim, a gente vai utilizar outra seringa, né? Para outra agulha para de fato fazer, outra seringa e outra agulha para de fato fazer a punção no local que foi estabelecido. Então a gente faz essa punção e vai introduzindo até que a gente sinta uma quebra de uma resistência e consiga aspirar o líquido, né? No caso o líquido peritoneal. E aí, como se trata de uma paracentese diagnóstica, a gente faz apenas uma drenagem de 25 ml desse líquido e o coloca, né, em alguns coletores, né, em alguns recipientes coletores, para que possa ser levado para a análise laboratorial. Sim, isso mesmo. Obrigado. André, considerando que a gente já fez o procedimento do paciente, vamos agora dar uma olhada na análise laboratorial dele? Doutora, e aí, já tem alguma notícia do laboratório do paciente? Então, como a gente imaginava, não tem muita alteração no exame laboratorial nem na tomografia. As únicas alterações que a gente achou foi um discreto aumento aqui na creatinina, uma diminuição discreta também da ureia e aumento das enzimas hepáticas. Sim, que contribui para o diagnóstico do cefalite, né? Porque ele vai estar um paciente que vai ter muita amônia e, consequentemente, pouca ureia, dano hepático e aí um leve dano renal também. Agora a gente tem que analisar a versão da paracentese, né? Sim, já chegou? Chegou. Ó, meninos. Esses foram os achados, e aí? Por esses valores, parâmetros, o que é que a gente pode dizer que está como diagnóstico? Como ele tem
um aumento aí de neutrófilos, né, mais de 50% das células, né, já pode pensar numa peritonite espontânea, né? E além disso, o que corrobora é a cultura positiva, que é uma cultura que é somente um agente bacteriano, que é a Escherichia coli. Se fosse mais de uma bactéria, a gente já ia pensar no quadro secundário. E aí, como a gente já definiu um diagnóstico do paciente, a gente também pode lançar a mão do score de West-Haven, que aí é um score que a gente usa muito para estimar o grau de gravidade de pacientes com cefalopatia hepática. E aí nesse score a gente avalia 4 parâmetros basicamente, que é o nível de consciência do paciente, função cognitiva dele, se está preservada, se está alterada, alteração neuromuscular, que a gente avalia por meio do exame físico, e também o status comportamental do paciente. Quais são os fatores precipitantes da encefalopatia hepática? Eu vi que constipação é um fator, hipovolemia e sangramento intestinal também. Inclusive, falando de hipovolemia, doutor, é bom a gente prestar atenção que ele está fazendo uso de furosemida, né? Então, é outro fator que pode estar precipitando também essa encefalopatia. E aí, agora a gente tem duas hipóteses diagnósticas, né? Uma peritonite bacteriana espontânea que levou ao quadro de encefalopatia hepática. E aí, o tratamento da peritonite bacteriana espontânea vai ser com a cefalosporina de terceira geração, cefotaxima. E o tratamento da encefalite hepática a gente vai fazer também com antibióticos. O de escolha é a rifaximinina, e aí a gente também deve adotar a lactulose, que ela vai converter a amônia em amônio, e também a gente tem que prestar muita atenção na dieta do paciente. Essa dieta ela não pode ser hipoproteica, tem que ser uma dieta com aporte proteico, para evitar que o paciente venha a desenvolver um quadro de desnutrição. E aí, como ele já tem nível de amônia elevado, a gente deve lançar a mão mais de uma dieta proteica, mais de proteínas vegetais. E até a suplementação com BCAA também é uma alternativa para esse paciente, certo? Além disso, como o paciente teve um quadro de peritonite bacteriana espontânea, a chance de recorrência agora vai ser maior. Sim. Por isso a gente precisa fazer uma profilaxia secundária. E a gente vai fazer com o uso de norfloxacin, 400 mg a cada 12 horas e uso contínuo. Agora é para o resto da vida, certo? Certo. Esse foi um vídeo gravado pelos alunos do 7º período de Medicina da UFAL, Campus Arapiraca, Alisson William Rodrigues Silva, Ana Beatriz Monteiro Lino, André Luiz Oliveira do Nascimento, Gabriele Maria Rocha de Barros, João Pedro Ricardo Ramalho Nunes, Laís Inácio da Silva, Thalita Daniela Teixeira Barbosa, para a disciplina de Introdução à Urgência e Emergência ministrada pelo professor Tairone Barreto. A proposta foi ensinar um caso clínico que abordasse as doenças encefalopatia hepática, ascite e peritonite bacteriana espontânea. Os assuntos foram estudados previamente e, em seguida, Laís e Thalita elaboraram o roteiro. Ana Beatriz, Alisson, André e Gabriele foram responsáveis pela atuação e João Pedro pela edição, filmagem e montagem do cenário. Sendo esse o terceiro caso simulado pelo grupo no período letivo, agora todos os participantes revezaram as funções de atuar, roteirizar, dirigir e editar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Além disso, temos outros vídeos aqui no nosso canal que talvez sejam interessantes para você.